Olá, seja bem-vindo ao canal Invenções e Inovações. No episódio de hoje, vocês vão conhecer uma seleção surpreendente de veículos elétricos e bicicletas elétricas que prometem chamar a atenção em 2026, unindo tecnologia, praticidade, economia e design futurista para transformar a forma como nos movemos todos os dias, com mais liberdade. Um veículo elétrico de 3 rodas costuma parecer uma tentativa de simplificar o carro ou estabilizar a motocicleta. Mas aqui, a proposta é mais ambiciosa: unir inclinação, controle e proteção em uma arquitetura urbana experimental. O conceito mistura características de motocicleta e carro compacto e concentra seu argumento em segurança, estabilidade e design futurista. A solução central aparece nas 2 rodas traseiras inclináveis. Elas permitem que o veículo se incline nas curvas como uma motocicleta, enquanto preserva uma sensação de equilíbrio mais próxima de um carro. Essa combinação muda a leitura física do deslocamento, porque o corpo participa da curva, mas o conjunto tenta manter controle estrutural superior. As informações disponíveis indicam 2 motores com entrega próxima de 40 kW, equivalentes a aproximadamente 53 cavalos de potência e pico próximo de 70 kW. A energia viria de uma bateria sólida de 30 kWh, pensada para sustentar desempenho forte tanto no uso urbano quanto em vias mais rápidas. A autonomia estimada ainda segue em desenvolvimento e esse detalhe mantém o projeto em território experimental. Mas sua ambição é competir com pequenos veículos elétricos urbanos. O preço, projetado acima de $30 mil, confirma que não se trata de transporte popular, e sim de um segmento premium, onde engenharia, conceito e risco comercial se encontram. O mais interessante é que o veículo não tenta escolher entre moto e carro. Ele procura ocupar a atenção entre os 2 mundos, com 3 rodas, inclinação ativa e promessa de estabilidade. A mobilidade elétrica costuma falar de baterias e autonomia, mas aqui a pergunta é mais mecânica: como mudar a sensação de curva sem abandonar a ideia de segurança urbana e sem transformar inovação em espetáculo vazio, quando o desafio real ainda é provar controle, alcance, preço e utilidade nas ruas reais futuras. Um patinete elétrico premium deixa de ser apenas um equipamento dobrável quando o projeto decide priorizar rigidez, estabilidade e resposta sobre conveniência simples. Esse modelo parte de uma leitura técnica clara. A micromobilidade urbana pode se comportar como veículo sofisticado, quando motor, bateria e chassi são tratados como um sistema único. O motor nominal de 400 watts, com pico de até 1.200 watts, permite velocidade aproximada de 35 km por hora. E essa faixa coloca a condução em um território onde suavidade, controle e previsibilidade importam tanto quanto potência. A autonomia pode chegar a cerca de 64 km, dependendo da versão, graças ao sistema de bateria integrado de alta capacidade. Mas o ponto mais revelador está na estrutura. O chassi monocoque rígido reduz a sensação de equipamento comum e aproxima o conjunto de um objeto urbano desenhado para durar. As tecnologias avançadas de estabilidade indicam uma prioridade: evidente segurança e conforto de condução antes da facilidade de dobrar e carregar. A escolha tem consequência. O usuário não recebe apenas portabilidade básica, recebe uma experiência mais firme, mais responsiva e mais futurista. O preço em torno de $1.500 a $2 mil posiciona o modelo em uma zona premium para quem valoriza inovação e durabilidade acima do transporte mínimo. O resultado é quase uma declaração de engenharia dentro de um mercado acostumado a simplificar patinetes como acessórios rápidos. Aqui, o patinete vira plataforma técnica compacta, com comportamento controlado, autonomia elevada e design pensado para reduzir ruído estrutural no percurso urbano. Quando a micromobilidade amadurece, ela deixa de perguntar apenas onde guardar o veículo e começa a perguntar como conduzir com confiança, sem perder a sensação de precisão que separa transporte improvisado de engenharia realmente aplicada ao corpo da cidade em movimento diário real.
Um scooter aquático elétrico de luxo opera em um ponto raro da tecnologia, onde desempenho, engenharia e exclusividade se encontram longe das ruas. O Sea Bob SE63 For Automobile Lamborghini leva a recreação marítima para uma zona próxima ao imaginário dos supercarros, usando design inspirado na Lamborghini e capacidade subaquática avançada para transformar o movimento na água em uma experiência controlada e premium. O motor elétrico de alta potência entrega cerca de 6,3 kW e permite velocidades de até 35 km por hora na superfície. Mas o dado técnico mais interessante não está apenas na velocidade, está na possibilidade de manter controle suave durante o mergulho, porque o equipamento precisa responder em um ambiente onde resistência, pressão e equilíbrio mudam a cada movimento. O sistema de bateria de lítio oferece cerca de 60 minutos de uso e pode ser recarregado em aproximadamente 90 minutos com carregador rápido. O equipamento foi desenvolvido para mergulhos de até 25 metros de profundidade, pesa cerca de 35 kg e usa materiais premium com sistemas de asas para aumentar estabilidade. A soma desses elementos cria um objeto que não tenta ser acessível. O preço estimado acima de $14 mil posiciona o modelo como brinquedo aquático de ultraluxo para iates e experiências marítimas exclusivas. A tecnologia aqui não resolve um problema urbano, nem democratiza transporte. Ela refina sensações em um ambiente extremo e transforma lazer em engenharia de precisão. O resultado revela uma face diferente da eletrificação, não a eficiência silenciosa das cidades, mas o luxo silencioso da água, onde controle, autonomia, design e potência criam uma máquina feita para parecer impossível até se mover sob a superfície com estabilidade quase cirúrgica. Uma bicicleta dobrável costuma nascer de uma troca silenciosa entre leveza, alcance e resistência. Mas aqui, a proposta clínica é outra. Reduzir o esforço físico sem transformar a mobilidade urbana em um objeto frágil. A bicicleta parte de uma estrutura em fibra de carbono e pesa aproximadamente 16 quilos, um número que muda de experiência antes mesmo da primeira pedalada, porque define como ela entra em apartamentos pequenos, como acompanha deslocamentos mistos e como desaparece quando precisa ser guardada. O motor traseiro de 250 watts com pico de até 500 watts não tenta vender brutalidade, ele entrega aceleração suave, força suficiente para a cidade e um comportamento mais próximo de uma ferramenta precisa do que de um brinquedo elétrico. A bateria de 244,8 watts permite até cerca de 64 km de autonomia e a possibilidade de uma segunda bateria amplia bastante esse alcance, sem alterar a ideia central do projeto. O câmbio Shimano de 8 velocidades organiza o esforço em diferentes ritmos, enquanto os freios a disco hidráulicos colocam controle onde a velocidade poderia virar ansiedade. O quadro dobrável fecha a equação com elegância e transforma uma bicicleta elétrica avançada em algo compatível com a rotina real. O preço inicial em torno de $1.699 posiciona o modelo em uma faixa que busca sensação premium, sem romper completamente com a acessibilidade. Para uma cidade que exige eficiência, espaço e adaptação, ela parece menos uma bicicleta e mais um instrumento de compressão urbana, onde potência, autonomia e portabilidade passam a ocupar o mesmo corpo e revelam que o avanço real pode estar no modo como a tecnologia some dentro da vida comum, sem exigir espetáculo ou excesso visível, constante, discreto, resistente, seguro, urbano e móvel. Um triciclo elétrico urbano não tenta vencer a cidade pela velocidade, mas pela estabilidade. E nessa escolha existe uma engenharia silenciosa de confiança. A proposta se organiza ao redor de 3 rodas, motor traseiro de 500 watts, pico próximo de 1092 watts e bateria de 48 volts com 13 amperes-hora. O conjunto cria uma máquina de deslocamento controlado feita para rotina, passeios tranquilos e mobilidade de baixo impacto, sem depender da agressividade que muitas bicicletas elétricas tentam simular.
A autonomia pode chegar a cerca de 80 km, conforme as condições de uso, enquanto a velocidade máxima fica em torno de 22 km por hora. Esse limite não enfraquece o projeto, ele revela o público técnico do veículo, pessoas que priorizam equilíbrio, conforto e previsibilidade em vez de aceleração dramática. A evolução aparece nos freios a disco hidráulicos, no garfo com suspensão no canote de selim com amortecimento e no quadros hidroformado dobrável. Cada elemento cumpre uma função objetiva: reduzir impacto, preservar controle, facilitar armazenamento e tornar o transporte diário menos hostil. O preço aproximado de $1.500 reforça a intenção de oferecer um triciclo elétrico acessível dentro de um segmento onde estabilidade costuma custar caro. O resultado é uma máquina pragmática, quase clínica, construída para transformar insegurança em apoio físico e deslocamento em rotina administrável. A tecnologia aqui não, grita ela, sustenta o corpo, organiza o peso e diminui o medo de cair. Em uma mobilidade urbana que muitas vezes celebra potência demais, a grande inovação pode ser simplesmente devolver confiança ao movimento diário e mostrar que segurança também é desempenho. Quando a engenharia encontra usuários que querem chegar sem pressa, sem instabilidade e sem transformar cada trajeto em teste de coragem física desnecessária na cidade real de hoje. Potência em um patinete elétrico pode parecer exagero, até que o projeto revele sua verdadeira intenção: entregar aceleração, alcance e construção robusta em um formato ainda compacto. A Hovoron R7 entra nesse território como uma máquina de alto desempenho, criada para usuários que procuram força séria, autonomia longa e acabamento premium no mesmo pacote. O conjunto usa 2 motores brushless de 900 watts e atinge pico combinado próximo de 3.000 watts. Essa arquitetura muda completamente a leitura do veículo, porque a aceleração deixa de ser apenas resposta rápida e passa a incluir capacidade sólida para subidas e uso mais exigente. A energia vem de uma bateria de 60 volts disponível em configurações de 28,6 amperes-hora ou 42,4 amperes-hora. A autonomia real pode variar entre 80 e 125 km conforme o modo de pilotagem. E essa variação mostra que desempenho e alcance continuam dependendo da forma como a potência é administrada. A velocidade máxima chega a cerca de 65 a 70 km por hora em terreno privado, enquanto o uso em vias públicas pode ser limitado pelas regras locais. Freios a disco hidráulicos ou mecânico, suspensão integral e proteção IPX6 completam o pacote técnico. O preço aproximado entre $1.000 e $1.500 cria uma relação interessante dentro da categoria, porque oferece números fortes sem entrar no extremo de custo de alguns modelos premium. A Hovoron R7 mostra uma micromobilidade menos inocente e mais próxima de veículo especializado. Ela também expõe uma pergunta incômoda: quando um patinete alcança potência, alcance e velocidade desse nível, ele ainda é apenas transporte portátil ou já se tornou uma nova categoria urbana, esperando regulação, maturidade e respeito técnico para existir com segurança? Um carro elétrico urbano pode ser reduzido a eficiência, distância e preço, mas este projeto tenta recuperar algo que muitos compactos perderam: a sensação de condução, como experiência mecânica, mesmo quando o motor já é elétrico. A proposta combina inspiração retrô com engenharia moderna e mira a cidade como espaço de uso prático, mas também de envolvimento. O motor elétrico dianteiro entrega cerca de 47 kW ou 63 cavalos e um modo boost eleva temporariamente a entrega para aproximadamente 70 kW ou 94 cavalos. Essa diferença importa porque transforma um compacto urbano em algo capaz de acelerar com mais energia quando necessário, sem abandonar sua vocação de carro pequeno. A bateria esperada fica em torno de 29,6 kWh.
com autonomia entre 250 e 275 km, conforme as condições de uso. O dado técnico sugere um veículo desenhado para rotinas urbanas com margem suficiente para deslocamentos variados. O ponto mais incomum está na tentativa de construir emoção artificial sem motor a combustão. Trocas de marcha simuladas borboletas atrás do volante e som artificial de motor criam uma camada sensorial para tornar a direção mais envolvente. O preço estimado entre 20 mil e 23 mil dólares posiciona o modelo como porta de entrada acessível para uma nova geração de elétricos compactos da marca. O resultado não é apenas um pequeno carro eficiente, é uma tentativa de provar que a eletrificação urbana não precisa eliminar caráter tátil, ritmo e diversão. Se o silêncio elétrico parecia inevitável aqui, ele ganha ruído simulado, gesto manual e uma memória mecânica cuidadosamente reconstruída para mostrar que tecnologia também pode preservar sensação quando transforma energia em movimento sem apagar completamente a linguagem física de dirigir na cidade moderna compacta. Uma e-bike urbana começa a parecer madura quando deixa de tratar o deslocamento diário como esforço isolado e passa a organizar potência, autonomia, inteligência e conforto dentro de uma mesma arquitetura. A Aventon Level 4 avança exatamente nessa direção, criando uma linha pensada para transformar a rotina sobre duas rodas em um sistema mais eficiente, mais previsível e tecnicamente mais completo. A versão Level 4 Race usa motor traseiro de 750 watts com pico de até 1188 watts e torque aproximado de 80 Nm. Esse conjunto trabalha com bateria de 733 watts/hora e pode alcançar até cerca de 120 km de autonomia. A leitura clínica é simples, mas importante. Não se trata apenas de ir mais longe. Trata-se de reduzir a dependência constante da recarga e ampliar a margem de uso real. A versão Level 4 ADV eleva a proposta com motor central até 100 Nm de torque e bateria de 800 watts/hora, chegando a mais de 170 km em condições ideais. O preço começa em torno de 2 mil dólares na REC e chega a aproximadamente 2.800 dólares na ADV. A diferença entre as versões mostra uma estratégia clara, uma opção urbana, premium competitiva e outra mais ambiciosa para quem exige alcance maior e entrega mais sofisticada. No fundo, a Level 4 não tenta reinventar a bicicleta, ela tenta profissionalizar o trajeto diário. Quando a cidade passa a exigir precisão, energia e constância, a bicicleta elétrica deixa de ser alternativa leve e se torna infraestrutura pessoal. Uma máquina silenciosa que transforma deslocamento em cálculo, autonomia em liberdade e tecnologia em rotina física repetida, até parecer natural demais para ser notada enquanto muda tudo ao redor de cada trajeto urbano diário real. A City Q 1200 não tenta parecer uma bicicleta comum, porque sua função já nasce em outro território. Substituir parte da lógica das vans de entrega dentro de centros urbanos densos. O projeto combina 4 rodas, cabine fechada, tração elétrica e espaço de carga para criar uma solução profissional de mobilidade limpa em ambientes onde tamanho, emissão e eficiência definem o custo real de cada deslocamento. A cabine totalmente fechada muda a relação com o clima e com a operação diária, porque protege o condutor e transforma a bicicleta elétrica de carga em uma ferramenta de trabalho mais contínua. 2 motores elétricos oferecem torque adequado para transportar carga na cidade, enquanto o sistema de bateria pode entregar até cerca de 100 km de autonomia, com uma única carga dependendo do peso transportado e das condições do trajeto. A capacidade também define sua identidade. São aproximadamente 170 kg de carga útil e volume de até 1,3 metro cúbico. Esse número não é apenas espaço. É a diferença entre uma solução recreativa e um veículo comercial pensado para entregas de última milha e transporte urbano profissional. O preço geralmente parte de 10 mil a 12 mil euros ou mais, o que confirma seu posicionamento fora do consumo casual. A City Q 1200
É uma ferramenta logística e não um brinquedo elétrico para fim de semana. Sua importância está no deslocamento de escala. Pequenas entregas podem deixar de exigir veículos grandes quando uma estrutura compacta, fechada, estável e elétrica assume parte da operação. O futuro urbano talvez não dependa apenas de carros elétricos mais limpos, mas de veículos menores, fazendo trabalhos específicos com precisão, onde cada metro de rua, cada quilo transportado e cada carga de bateria passam a contar como decisões de engenharia econômica silenciosa. Um K-Car elétrico existe para responder a uma pergunta muito específica: quanto de tecnologia cabe em um veículo mínimo antes que ele deixe de ser simples? A BYD Hakko nasce para a mobilidade urbana do Japão e combina dimensões compactas, praticidade diária e a tecnologia de bateria Blade da marca em uma proposta de nova geração. A bateria de fosfato de ferro-lítio tem 20 kWh e entrega cerca de 180 km de autonomia no ciclo WLTP. Essa autonomia não tenta competir com grandes elétricos de estrada. Ela conversa diretamente com deslocamentos curtos, trajetos urbanos e tarefas repetidas, onde eficiência ocupa mais espaço que velocidade. O motor dianteiro tem aproximadamente 20 kW e foi ajustado para economia em vez de desempenho agressivo. A escolha é coerente com o segmento K-Car, porque o objetivo não é impressionar pela força, mas maximizar utilidade em ruas estreitas, estacionamentos apertados e rotinas de baixa distância. Mesmo com dimensões muito compactas, o Hakko oferece cabine alta, portas deslizantes e recursos digitais modernos para ampliar conveniência. O preço esperado na faixa de $16.000 a $17.000 o coloca entre as entradas mais acessíveis no segmento de pequenos elétricos urbanos. O ponto central está na simplicidade calculada. A BYD não parece buscar um carro futurista grandioso, e sim um elétrico pequeno, racional e adaptado ao espaço real das cidades japonesas. A tecnologia Blade entra como base de confiança, enquanto o desenho compacto resolve problemas cotidianos de circulação e acesso. O Hakko mostra que o futuro elétrico também pode ser pequeno, estreito, funcional e silencioso, porque nem toda revolução precisa acelerar. Forte algumas apenas estacionam melhor, consomem menos e tornam a cidade mais fácil de atravessar todos os dias. Chegamos ao fim de mais um episódio do Invenções e Inovações. Hoje, vimos como a mobilidade elétrica segue avançando com soluções cada vez mais inteligentes, econômicas e modernas. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas novidades que podem mudar o futuro das nossas cidades.